Nossa língua, nossa língua. Boa noite. O Nossa Língua Portuguesa está começando. E por falar em começar, que tal começar com uma dupla fantástica, pai e filho, João Bosco e Francisco Bosco. O Francisco, que acabou de se formar em jornalismo, é poeta, escreveu as letras do último disco do João, do pai dele, João Bosco, que você conhece, grande músico, grande cantor brasileiro. No programa de hoje também você vai ter o grupo Skank, e depois o grupo Cidade Negra. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. E eu volto já já, não saia daí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. E a gente está de volta para conversar agora com uma dupla que existe há muito tempo na vida afetiva, na vida familiar, mas que artisticamente está aparecendo agora. João Bosco, Francisco Bosco. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Obrigado. João, você certamente não vai lembrar, mas eu vou lembrar. Nós estivemos juntos em 1973 no antigo Centro Cultural do Equipe. Você fez uma apresentação ali num sábado daqueles. O Aldir Blanc tocava tumbador e tal. Havia pouca gente na plateia, a gente trocou duas palavrinhas no fim e tal. É desde aquela época que eu te acompanho, que eu sigo o seu trabalho. Na época eu era um adolescente mais jovem do que o seu filho é hoje, não é? E desde então que eu vou atrás de você artisticamente, já usei muito a sua obra aqui no programa, a sua obra, no caso, mais com o Aldir, que foi o seu grande parceiro inicial, né? Como é que agora fazer essa parceria com o filho? Aliás, é bom que o telespectador saiba que o Francisco é poeta, estudou jornalismo, não é? E escreveu as letras do último disco do João, né? O João sempre lá com o seu violão maravilhoso fazendo as músicas. Como é que é essa coisa? Para chegar no Francisco eu fiz um caminho muito longo, né? Porque logo após que o ciclo de trabalho com o Aldir terminou, eu comecei a trabalhar com outros poetas, com outros parceiros, com outros letristas, no caso Zé Carlos Capinã, fizemos o Papel Machê, depois trabalhei com Abel Silva, né, que fizemos o Desenho de Giz, o Quando o Amor Acontece. Depois fiz um disco inteiro com a dupla Wally Salomão e Antônio Cícero, disco esse que se chama Zona de Fronteira, que é um disco que está muito ligado a esse disco, em função da experiência de combinar sons brasileiros e sons que estão fora do Brasil e trazendo através deles também palavras novas e tudo, né, músicas novas, enfim. Andei fazendo alguns discos também assim, onde eu mesmo fazia as próprias palavras, e eu acho que isso já era uma exigência musical, já que eu sou um músico que trabalha muito com sonoridade, né, vamos dizer assim. Eu crio certas sílabas, certos fonemas, certas até palavras, para que essas palavras fiquem a serviço, né, do ritmo, da coisa percussiva ou da melodia musical. E um exemplo disso é um disco que eu gravei chamado Gagabirô, que é uma palavra que não existe, né, que é uma palavra inventada em função da música. E aí então cheguei no Francisco. Então, com a palavra o Francisco. Eu estava pensando nas letras aqui, a gente estava conversando um pouco antes, eu tinha tido uma ideia a partir de alguma coisa que eu assimilei das letras e pensei até que eu estava meio maluco, falei para ele falou que eu não estava maluco não. A coisa da globalização de um outro jeito. Sabe que enquanto você falava, eu estava pensando cá comigo, você já tinha tido contato com essa capa antes, não é? Já? Essa capa ela tem uma sugestão visual que pode ter te induzido a essa questão da globalização. Esse é um projeto gráfico que foi muito feliz. Vamos mostrar aqui. Para aquela câmera? Pode mostrar. Pois é, no caso,
o capista, não é? Teve um resultado excelente, distorcendo a combinação binária do computador, que é a linguagem mais simples, e do ponto de vista semiológico, a menos informativa de todos, porque a diferença é só entre 1 ou 0, né? Então é a mínima diferença possível. E ele subverte isso tendo como pano de fundo um deserto, né? Então isso corresponde à nossa proposta no disco, que é justamente subverter essa tendência de que nós falávamos, homogeneizante da globalização, não é? A pasteurização. Exatamente, né? a pasteurização esse é um aspecto nocivo da globalização, no sentido de que as culturas que são economicamente menos fortes tendem a ser mastigadas pelas outras. devidamente fagocitadas por aquelas que são economicamente superiores, né? Então nós nos posicionamos contra isso, estamos tentando, enquanto brasileiros, né, reinventarmos a nossa tradição e reinventarmos a nossa cultura e a nossa identidade através da criação artística. Muito bonito, muito bonito. Realmente, a história do computador aqui do 0101, que é o princípio, né? Exato. Com este trabalho aqui, que é um tapete, Exato. isso? Tem um tapete sobrevoando, é um selinho, deserto. É um selo em forma de tapete. Uma capa bem sugestiva, né? A gente vai continuar conversando, eu preciso interromper um minutinho, eu vou dar uma dica gramatical daqui a pouco sobre o emprego de uma coisa terrível, que é o bendito hífen, e daqui a pouco eu volto a conversar com a dupla aqui, a dupla Bosco. Até já. Me sinto só, me sinto só, me sinto canso. Você está com uma pressa danada e quer saber se salário mínimo se escreve com hífen ou não. O que é que você faz? Você vai ao dicionário, né? Muita pressa, rapidinho, papapá, salário mínimo. Bate o olho ali e vê hífen, salário mínimo com hífen. Fecha o dicionário e sai gritando, com hífen, com hífen. Espera aí, em vez de fechar o dicionário rapidamente e sair gritando com hífen, que tal dar uma olhada para ver o significado de salário mínimo com hífen? Será que salário mínimo com hífen é esse salário que existe no Brasil, que é oficial, que é o mínimo que uma pessoa pode legalmente receber? De jeito nenhum. Salário mínimo com hífen é uma expressão surgida da outra, salário mínimo, essa sim, que indica o salário que as pessoas recebem aí, por aí no Brasil. Então, essa expressão com hífen vem a ter um outro sentido. Esse time é salário mínimo, como quem diz, esse time não vale nada, esse time é muito fraco. Então, salário mínimo com hífen tem esse sentido usado para adjetivar alguma coisa. Mas se você disser que no Brasil o salário mínimo é de X reais, nada de hífen. Você está usando a palavra salário com o seu sentido básico. E a palavra mínimo com o seu sentido básico também. Não houve alteração de sentido. Diferentemente do que se diz na frase, por exemplo, esse time é salário mínimo. Aí sim, salário mínimo com hífen. Então não há motivo para errar. Basta não ter pressa. Devagar. À toa. Como é que você escreve à toa? Com ou sem hífen? É outra encrenca. Vamos ver se o Skank, se o grupo mineiro Skank nos dá uma luz. Primeiro vamos ouvir uma canção deles. Depois a gente vai ouvir uma outra. Mas vamos ouvir uma para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre. Não diga que não vem me ver. De noite eu quero descansar, ir ao cinema com você. O filme à toa não bater. Diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir. À noite eu quero descansar, sair à toa por aí. Você ouviu aí o pessoal mineiro do Skank cantando a canção Tão Seu. E a expressão à toa aparece duas vezes na letra. Primeiro, ir ao cinema com você, um filme à toa, e depois sair à toa. Completamente diferentes as expressões. No primeiro caso, um filme à toa qualifica filme, filme é substantivo, à toa funciona como uma expressão de valor adjetivo, esse à toa se escreve com hífen e com acento indicador de crase no A. Então um filme à toa, um homem à toa, uma pessoa à toa, qualquer coisa desse tipo. Então a expressão à toa usada com valor adjetivo, você vai escrever com hífen. Depois, no outro trecho da letra, sair à toa, já é outra história. Sair à toa, sair sem rumo, né? Sair a esmo. E aí não,
À toa modifica verbo, verbo sair, é uma expressão adverbial. Você vai escrever isso em 2 tacadas. À toa, sem hífen. Vamos ouvir uma outra canção do mesmo grupo para ver o que acontece. Ô pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não, à toa não. Sei que lá utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. Você ouviu o pessoal mineiro do Skank numa outra canção dizendo não foi à toa, não foi à toa. É a mesma história do último caso, não foi em vão. Esse à toa é uma expressão adverbial, de valor adverbial, está modificando o verbo. E no caso, então, não se escreve com hífen. Moral da história, se você procurar no dicionário à toa, se você procurar com pressa, você vai ver lá o hífen e vai sair gritando com hífen, com hífen. Peraí, com hífen não. Às vezes com hífen, às vezes sem. Quando? À toa com hífen, quando tiver valor adjetivo, qualificando substantivo. À toa sem hífen, quando modificar verbo, quando tiver valor adverbial. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com a dupla Bosco, João Bosco, Francisco Bosco. E a gente estava falando aqui dessa coisa da globalização, de cultura e tal. E há uma letra que você escreveu aqui, o Califado de Quimeras. O nome mesmo que não significasse nada, o nome é lindíssimo. Bonito, né? Belíssimo, né? Porque Califado de Quimeras é tão bonito quanto Gagabirô. Acho que é mais bonito ainda. É uma maravilha. E aqui você falava do artigo árabe. Vamos explicar isso para o telespectador? Isso, no caso, deixa eu só comentar um pouco sobre a música em si, né? Essa música é uma música onde o João, sobre uma base rítmica próxima do afoxé brasileiro, ele constrói uma harmonia e uma melodia cheia, repleta de sonoridades árabes, de arabescos, sonoros, etc. E então eu procurei corresponder a isso na minha letra, trazendo parte do vocabulário de origem árabe que foi incorporado na nossa língua portuguesa, né? Então, como exemplo, a gente pode citar palavras aí como alforge, alfange e alface não tem aqui, mas seria também um exemplo nesse sentido. Algodão. Algodão. Algoz, que é uma palavra terrível. Algoz. E que é algoz, né? A pronúncia rigorosa é algoz, aquele que executa uma sentença de morte. Isso fiquei sabendo agora. Que a pronúncia é fechada? Que a pronúncia é fechada. Os dicionários todos indicam que a pronúncia rigorosa é essa, algoz. Que fosse aberto. Todo mundo fala algoz, né? Mas é para finalizar a explicação que você me demandou, na língua árabe, esse seria um prefixo, no caso, né? Al é o artigo definido deles, né? No caso, o ou a depender do próprio substantivo. E quando essas palavras vieram para a nossa língua, elas vieram incorporadas desse artigo definido. Então, por isso, alfange, alforge, açúcar, que seria, na língua deles, simplesmente açúcar. Nós assumimos o artigo como se fizesse parte da palavra. Isso aconteceu também na transposição de algumas palavras latinas para o português. Né? E até o contrário, houve a supressão do artigo, às vezes relógio, por exemplo, é um caso, né? Que perdeu o artigo. Como seria? As pessoas pensavam que o na forma original fosse o artigo, em italiano, por exemplo, é orológio. Nós cortamos o artigo. Em francês, horlógio. E cortamos o artigo, ficou em espanhol, em português ficou em espanhol reloj, em português relógio. Matamos o oco, imaginando que ele fosse um artigo. Esse relógio em espanhol, inclusive, originou um grande bolero, né? Muito bem. Vocês estão falando aí de letra, música e tal. Como é que vocês trabalham? Quem faz o que primeiro ou isso não tem uma relação? Geralmente eu faço a música primeiro, porque é um trabalho, quer dizer, a música que eu faço, ela está muito ligada ao instrumento, né? Depois a voz, né? Que é a colocação da voz dentro de uma melodia que surge em função de tudo isso, entendeu? Muitas vezes essa voz atinge falsetes por obrigações musicais, quer dizer, do que está ocorrendo naquele momento, entendeu? E, então eu gosto de trabalhar antes porque eu vejo o mundo mais completo. Quer dizer, inclusive eu imagino histórias, palavras, sonoridades, né, para essa música já. Mas sempre foi assim, né? E quando vamos trabalhar, então, eu narro a minha experiência com essa música, né? Narro de onde eu sinto que ela tenha surgido, que tipo de tema ela teria.
e que palavras poderiam, por exemplo, poderiam ser utilizadas e tudo, né? Mas isso é uma coisa muito abstrata, tão abstrata feita a própria música, porque às vezes o que eu digo é muita maluquice, assim, são palavras que às vezes não se juntam, são palavras que às vezes não levam a lugar nenhum, e são palavras que às vezes ficam quase que numa posição de se definir por si só, o que é impossível, porque muitas delas não se definem por si só. Então cabe aí ao parceiro tentar de forma arqueológica mesmo, né, decifrar, né, o que está de fato por debaixo de toda essa simbologia ou semiologia ou o que quer que seja, e tirar essa poeira, entende, e ver por detrás disso a palavra que realmente está. Aí entra o parceiro, e aí é que está a grande unidade do trabalho, porque quando se descobre a palavra certa, né, para o lugar certo, então você consegue uma coisa única, que parece que foi feito por uma pessoa só. E isso é uma coisa que acompanha muito o meu trabalho ao longo dos anos todos, porque as minhas parcerias sempre, elas têm essa particularidade, elas sempre dão a entender que é uma música feita por uma pessoa. Nunca você fica com a impressão de que algo foi superposto, ou enfim, não, há uma fusão mesmo da palavra com o som, e isso é que resulta na música. Então é assim que a gente trabalha. O seu pai dizia dessa coisa dessa música que ele prepara primeiro e tal. Para os alunos, entre aspas, que estão em casa, alunos não da nossa língua portuguesa, mas agora os de verdade, os que vão fazer vestibular um belo dia, que vão ser submetidos a uma prova de redação, isso que o seu pai passa para você é um tema de redação, não é? Ele diz para você, ó, escreva, ele passa todo o tema, um tema musicado, mas ao mesmo tempo falado, como ele mesmo disse. Não é isso, mais ou menos, ou não? Mas ele pode discordar também e fazer uma outra coisa. O que não é muito próprio das redações no caso de vestibular. Né? Você sabe que é uma coisa interessante que você está falando, que essa questão, apesar de algo coercitiva, das redações que são, de certa maneira, impostas no período colegial, né? Ginasial, secundário, etc., foi algo que me ajudou muito, me exortou a escrever, e que eu sempre, apesar de ter uma certa ojeriza ao caráter de imposição dessas redações, eu me aproveitava delas para treinar, fazia delas exercícios de estilo, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito adiante quando eu passei a escrever sistematicamente. Que maravilha. Eu não disse aqui, mas um detalhe interessante. Eu estou conversando com o engenheiro civil João Bosco, pouca gente sabe disso, e com o jornalista, né? Muito jovem, você tem 21 anos, mas tem um vocabulário absolutamente depurado, né? E é bom que os meninos que estão vendo o programa em casa saibam disso. Um menino de 21 anos tem um vocabulário adulto, um vocabulário profundo, um vocabulário culto, né? Como é que você trabalha com esse vocabulário na hora de fazer as letras? Que dimensão você dá isso? Até onde você leva isso? Como é que é? Certo. Essa é uma boa questão, né? Eu acho que essa minha vasta informação cultural aí, no caso, eu sou um admirador da língua portuguesa, né? Eu sou um habitante assíduo do dicionário, por exemplo. O meu Aurélio, eu sou tão habituado a ele que eu costumo abrir na página certa. Isso é uma coisa que as pessoas acham que mas é isso mesmo. Quem usa muito, né? Já tem o dedo no tamanho. Eu até brincando, eu me permito errar por 3 páginas. Isso eu queria uma brincadeira. Isso é genial, solidão, né? Mas adoro porque a felicidade que é achar uma nova palavra, não é? Em francês o termo é le mot juste, né? Porque caso a palavra certa, a palavra certa, né? Porque caso as palavras fossem iguais, não precisaria da diferença, né? Então, às vezes há uma palavra muito específica que é uma felicidade encontrá-la, até por uma questão de brevidade, né? Aquilo que você diria inicialmente com 4 ou 5 palavras, você passa a dizer em uma só, né? Isso é deveras interessante. E por falar em palavra, você tem algumas letras aqui com o nome de um substantivo abstrato, né? O medo, o sacrifício. É duro trabalhar com uma coisa abstrata, né? Negócio... Sabe que você tocou nessa questão agora, eu não tinha me dado conta, né? Mas se é duro trabalhar, não sei, o João costuma citar, quem é, bicho? Um malandro desse que fala... Ou é fácil ou não é. Né? Quem fala isso? Picasso dizia isso. Picasso não é fácil ou é impossível. O maior dos malandros. O maior dos malandros. Ou é fácil ou é impossível. Ou como diz a malandragem, não é fraco, não era fraco, né? O Picasso não era fraco. Mas isso pode ter
algum sentido na minha composição poética e nesse trabalho especificamente, né? O Caso do Medo é uma canção em que a gente faz mentira minha, o João faz, né? Porque há uma fusão do deserto do Saara, ou seja, da sonoridade árabe, e do deserto nordestino, né? Ele costuma dizer que nessa música o Nusrat Fateh Ali Khan, que é um músico paquistanês, infelizmente faleceu recentemente, se encontrou com Luiz Gonzaga, nosso querido Lua, né? E eu acho que o sentimento que atravessa e unifica essas duas regiões é o medo. O medo simbolizado pelo deserto, né? Pela seca, pela aridez. E o deserto até em todos os outros aspectos. O deserto também, em né? outros aspectos, inclusive o medo é desmembrado nessa música em seus derivados, né? A paranoia, a obsessão, e por aí vai. Muito bom, eu lamento, existe uma coisa implacável, tão implacável quanto o medo, né? Às vezes, né? O Drummond tem um poema genial sobre isso, o Congresso Internacional do Medo, que é aquela coisa ele fala lá, que tudo vai ficar amarelo, aquela coisa toda, e implacável, inexorável é o tempo, né? Exato. E eu espero que num dos outros episódios do Nossa Língua eu possa contar de novo com vocês, porque pelo jeito a gente teria conversa aqui para... A gente mal começou, já está falando. Pois é, muitíssimo obrigado a vocês dois. Um prazer. E sucesso para a dupla. Obrigado, espero que você goste. Mas não há como não. É impossível. Amor que não se pede, amor que não se mede, não se repete. Onde ou aonde? Quem é que nunca teve essa dúvida? Você já teve? Eu também. E os grandes escritores da língua portuguesa também. Camões e Companhia Bela. Se você se pautar por eles, a dúvida só vai aumentar. Só vai aumentar, sim, porque é uma confusão. O Bandeira tem um poema genial em que ele fala aonde anda a onda, aonde, e fica uma confusão dos diabos. O poema é bonito, há esse jogo entre aonde anda a onda, mas aí vem o vestibular e quer saber de você se é onde ou aonde. E aí não vale usar como referência os textos literários. Por quê? Porque os textos literários mostram uma coisa e a gramática normativa mostra outra. Eu vou pedir a você que preste atenção numa canção popular, numa música popular, dos Titãs, e que você me diga depois o que você achou da história do onde, do aonde. Vamos pensar juntos, vamos ouvir primeiro, vamos lá. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Não é 7 de setembro, nem dia de Pilatos. Não é sexta-feira santa, nem um outro feriado. E antes que eu esqueça onde estou, antes que eu esqueça onde estou com a cabeça. Aonde estou, aonde estou, aonde estou, diz a letra. 3 vezes, aonde estou, aonde estou, aonde estou. Onde ou aonde? Eu estou em tal lugar. Se eu estou em tal lugar, seria essa a resposta, não é? Não existe a preposição a. As gramáticas ensinam que, não havendo a preposição a, não há motivo para usar aonde. Então, deve-se, no caso, usar onde. Onde estou? Então, de acordo com a norma culta, o pessoal dos Titãs cometeu aí o chamado desvio, né? Vamos ouvir uma outra música para ver o que acontece. Vamos lá. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora, aonde você foi morar, aonde foi, não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei. Cidade Negra, todo mundo conhece essa música, fez um baita sucesso, a música é deliciosa, né? O ritmo é envolvente e a expressão aonde aparece de novo. Aonde você mora, aonde você foi morar, aonde você foi, aonde você está. Quem vai, vaiar. Se você foi a algum lugar, portanto, aonde. Agora, quem mora, mora em.
E quem está, está em. Portanto, onde você mora, onde você foi morar, onde você está, de acordo com o que ensinam as gramáticas, de acordo com a norma culta. E mais uma, para a gente tirar limpo essa história de vez. Vamos lá. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo está fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, pede balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Bete Balanço, outra canção muito conhecida. Aonde você quer chegar? Ensinam as gramáticas que na língua culta o verbo chegar rege a preposição a. E cuidado, porque no Brasil, no dia a dia, não se chega a, chega-se em. No Brasil, no dia a dia, todo mundo diz eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em Brasília, eu cheguei no cinema. A gramática ensina que quem chega, chega a, a preposição para movimento, para deslocamento é a. Então eu chego ao cinema, eu chego a São Paulo, chego a Brasília, aonde você quer chegar, sob a ótica da norma culta, então neste caso existe a correção. Agora cá entre nós e que ninguém nos ouça, eu desafio qualquer gramático a, na fala do dia a dia, na língua da pauleira mesmo, falando no botequim, eu desafio qualquer gramático a respeitar essa história do onde, do aonde na fala. Impossível, não dá. Então não se deve condenar o pessoal da música aí pela troca do onde, por aonde, porque realmente não dá, existem outros interesses, a frase musical, o ritmo, a melodia, a poesia e por aí vai. Agora, no padrão formal você vai escrever um texto, você vai se pronunciar publicamente, aí você deve respeitar a regra. E qual é a regra? A regra é aonde só quando houver a preposição a, ideia de movimento. Ir a algum lugar, dirigir-se a algum lugar, levar a algum lugar, chegar a algum lugar. Nesses casos, cabe aonde. Se não houver ideia de deslocamento, de movimento, nada de aonde e sim onde, em se tratando do padrão formal da língua, do texto escrito. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós.